Graça e paz, amados irmãos. Amém. Meu nome é Márcio, para quem não me conhece, eu sou licenciado aqui da Igreja do Alto Veracruz, presbítero também da igreja. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Atos, capítulo 16, versículo de 1 até o versículo 5. Atos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Leremos. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele também davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Vamos orar? Peça a Deus para falar com você essa noite, que eu seja um instrumento dele para abençoar o seu lar e a sua vida essa noite. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento. Pedimos ao Senhor que abençoe a tua palavra, Pai. Ela é viva, ela é eficaz. Que o Senhor dê sabedoria, Deus, a mim, para transmiti-la, Deus, com fidelidade. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, muitas pessoas têm reclamado dessa pandemia por estarem com seus filhos em casa. Infelizmente, é um mal que tem trago, as famílias, mas também é um tempo precioso que Deus nos concede para estar com os nossos filhos mais tempo. Quem tem filho na escola integral sabe, eu tenho 2 filhos na escola integral. Então, às vezes ele passa menos horas comigo na minha casa e mais tempo na escola. E eu gostaria, quando não estava essa pandemia, nós reclamávamos que queríamos mais tempo com os nossos filhos. Eu gostaria que você repensasse, às vezes, quando até pode ser que eu já tenha falado alguma coisa, de reclamar desse momento, quando é um momento precioso que Deus nos concede de estar perto dos nossos filhos, de ter a oportunidade de discipular os nossos filhos. Então eu gostaria de convidar você essa noite a meditar comigo o seguinte tema da pregação essa noite: o valor de entregarmos nossos filhos a Deus. O valor de entregarmos nossos filhos a Deus. Quando nós entramos aqui no contexto de Atos 16, você vai ver que Paulo e Silas, eles seguem o plano de confirmar ali as igrejas fundadas na primeira viagem. Olha o versículo 41 do capítulo 15. Olha o que diz aí o versículo. Diz assim: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Este aqui é aquele momento quando Paulo e Barnabé têm aquela conversa sobre João Marcos. E Paulo resolve não levar João Marcos, e há uma separação entre eles ali. E Barnabé leva João Marcos e Paulo leva Silas com ele. Mas eu gostaria que você visse aí também o versículo 1 do texto que nós lemos. Diz assim: olha, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Irmãos, uma das estratégias dos missionários era se fazerem acompanhar por cristãos firmes. Uma vida, embora jovem, entregue nas mãos de Deus, é usada para o serviço do reino.
o valor cristão para os nossos filhos e a consequente entrega deles a Deus. Timóteo, ele iniciou aqui a sua longa vida de ministro de Deus. Por isso, nós podemos dizer, irmãos, certamente Deus usará em ministérios eficazes os filhos entregues aos seus cuidados. Repito, certamente Deus usará em ministérios eficazes os filhos entregues aos seus cuidados. Você percebeu que nós vamos falar essa noite sobre Timóteo. O exemplo de Timóteo, nós podemos encontrar 4 etapas na vida de um filho entregue e usado por Deus. Acompanhe comigo a primeira etapa. A primeira etapa são as circunstâncias, o círculo familiar de Timóteo. Abra aí comigo na sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que o texto diz: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também a ti. Amados irmãos, o círculo onde Timóteo foi criado era um ambiente onde a sua mãe Eunice lhe ensinava a palavra, e também ele tinha como exemplo ali a sua avó Lóide. Às vezes você pode dizer, mas eu não tenho tempo para passar com meu filho ensinando a palavra para ele. Mas isso, irmãos, não é verdade. Nós temos a oportunidade de influenciar a vida dos nossos filhos. Nós temos a oportunidade de instruir os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Nós vemos aqui também que a influência da mãe Eunice e a avó Lóide, que eram judias cristãs, mas tementes a Deus. Nós sabemos que o pai de Timóteo, ele era grego, segundo Atos 16:3. Provavelmente ele não se opunha à adoração a Deus. No caso, não se opunha ao ensino que era dado a Timóteo. Irmãos, eu gostaria de que você pensasse sobre isso. As circunstâncias hoje que nós nos encontramos é muito favorável para ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus. Timóteo, como você já deve ter lido as cartas que Paulo enviou a Timóteo, e sabe como Paulo sempre elogiou Timóteo pelo seu testemunho, por sua vida. Então olhem para vocês verem a circunstância onde Timóteo foi criado, favoreceu muito para que Timóteo se tornasse o homem de Deus que nós vemos Paulo falando sobre ele. Eu gostaria que você pensasse, e os seus filhos? Quantas oportunidades nós temos de inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos e não fazemos? E infelizmente nós esperamos que os nossos filhos cresçam sendo obedientes, nós esperamos que os nossos filhos cresçam amando a igreja, mas nós não fizemos o nosso papel como o líder do lar, o pai, e a mãe como a auxiliadora na educação dos filhos, principalmente na educação cristã, irmãos. As circunstâncias do lar onde Timóteo foi educado era um ambiente onde ele conheceu a Deus desde criança. Infelizmente nós temos visto muitos filhos de crente desviando, e às vezes os crentes perguntam, mas onde foi que eu errei? Às vezes pode ser que um descuido nosso, o inimigo veio e jogou uma semente no coração do seu filho.
Uma segunda etapa que nós podemos ver a respeito da vida de Timóteo, as características, irmãos. Ele era jovem, desde que foi chamado, até exercer o ministério. Olha aí o versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Olha que interessante, Paulo havia feito a primeira viagem missionária, e no início da sua segunda viagem missionária, Paulo agora ele passa a Derbe e a Listra junto com Silas e encontra Timóteo, e Paulo resolve levar Timóteo, tão jovem, com ele. Abre aí, por favor, 1 Timóteo 4:12, para você ver que é algo interessante. Olha o que diz 1 Timóteo 4, versículo 12. Diz assim: olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. São palavras de Paulo a Timóteo. Olha, não despreze a tua mocidade. Às vezes você pode achar que o seu filho não vai mais te ouvir, ele está em uma idade já de adolescência, ou de estar até jovem, mas a Bíblia fala que nós temos que falar a palavra, ensinar a palavra aos nossos filhos em todo o tempo. E às vezes nós perdemos muitas oportunidades. Quando estão pequenos, nós achamos que eles não entendem. Mas quando estão adolescentes, nós temos uma visão errada de achar que eles não vão nos escutar. Mas isso não é verdade, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Aqui nós vemos Paulo, ele falando sobre Timóteo, que ele deveria ali valorizar a sua mocidade, tornar-te padrão para as outras pessoas. E também 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, eu vou ler. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Olha o que diz. São palavras de Paulo a Timóteo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo está alertando a Timóteo para que ele fuja das paixões da mocidade, daquilo que pode desviar Timóteo do foco que é ser um crente fiel ao Senhor. Gente, quantas paixões, quantas seduções nós temos visto hoje, quantas tentações têm rodeado a vida do seu filho, de você, filho, quantos pecados têm te rodeado e você tem deixado a ceder por essas paixões e não estando atento à palavra de Deus. E nós vemos que Timóteo foi criado em um ambiente onde tinha o exemplo da sua mãe, o exemplo da sua avó, mas nós vemos que ele também passava por situações também em que era necessário ele ser orientado, e Paulo entendia bem isso. Nós vemos também que Timóteo ele era de personalidade emotiva. Quando você vê lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, eu vou abrir e vou ler, nós vamos ver que Paulo ele fala com Timóteo. Paulo fala com Timóteo de uma maneira, olha o que diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente administração visa
ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam em loquacidade frívola. E um outro texto que eu vou ler, 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 4, olha o que ele vai dizer. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Interessante que Paulo, ele fala aqui a respeito da fé de Timóteo, e fala que Timóteo em alguns momentos ficava ansioso. E segundo alguns comentaristas, Timóteo era uma pessoa emotiva. E nós vemos também Paulo o tratava como filho. Na sua primeira e segunda carta, logo no início da carta, nós vemos Paulo chamando Timóteo de filho. O tratamento de Paulo com Timóteo era de pai para filho, não somente um pai espiritual, mas também aquele que estava ali para o encorajar. Irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Nós vivemos dias em que um descuido nosso como pai, você como jovem, você como adolescente, nós perdemos a oportunidade de buscarmos até uma vida consagrada a nosso Deus. E nós vemos que Timóteo, as características dele, ele tinha também, em 1 Timóteo 5,23, fala que Timóteo tinha também uma doença, ele era doente e tímido. E Paulo até o orienta, a tomar um pouquinho de vinho para ajudar ali na sua doença. Irmãos, essa etapa da vida de Timóteo, as características ali da sua vida, não fizeram com que Timóteo desanimasse. E Timóteo se tornou um grande líder da igreja. E nós vemos que a primeira etapa, as circunstâncias da sua vida, o seu ambiente familiar fizeram grande diferença. E as características de Timóteo, as pessoas que o rodeavam, influenciaram muito ali na sua vida como cristão. Pai, mãe, você filho, se atente a isso. A palavra de Deus, ela é viva para te fazer uma grande bênção. Você como jovem, você como... Ore com o seu filho, quer seja pequeno, quer seja adolescente. E nós vemos aqui que Paulo tinha essa preocupação com Timóteo. Mas nós vemos também uma outra etapa na vida de Timóteo, que foi a sua conversão. O conhecimento das Escrituras Sagradas desde a infância, como eu li em 2 Timóteo 3,14, ele aprendeu a palavra da sua mãe e da sua avó. É importante a gente entender isso, irmãos. É a palavra que vai trazer o crescimento, o desenvolvimento na vida do seu filho. E a palavra, ela produz vida. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na vida do seu filho. Consagre o seu filho ao Senhor. Não perca o seu filho para o mundo. Infelizmente, nós ignoramos a palavra de Deus e acabamos pagando o preço de uma maneira, às vezes, dolorosa, quando nós vemos os nossos filhos se afastarem da igreja.
Como é importante você, pai, você, mãe, você, filho, estar atento ao conhecimento das Escrituras. Se você, pai, se dedicar um tempo que você tem, aproveitando esse momento de estar na sua casa, tendo a oportunidade de estar reunido com a sua família, que tal você ler as Escrituras para o seu filho? Que tal você ensinar a Bíblia ao seu filho? Às vezes você pode reclamar que o seu filho adolescente não dava atenção para o culto doméstico que é necessário na nossa casa, mas agora você tem tempo de sobra. Gente, infelizmente, tem pessoas hoje reclamando porque está passando mais tempo com os filhos, porque não está aguentando. Deus te dá essa oportunidade. Timóteo teve a oportunidade de conhecer as Escrituras, e imagino eu que Timóteo teve a oportunidade de estar presente ali em alguns momentos com Paulo, onde Paulo teve aquele momento da cura do coxo ali em Listra. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de valorizar o que a palavra nos ensina e ignoramos de apresentá-lo aos nossos filhos? Você sabia que você está tão próximo do seu filho que ele é a oportunidade que você tem de ensinar, de evangelizar o seu filho, se ele ainda não é convertido? E que pena. Às vezes nós desperdiçamos tempo vendo filmes, vendo novelas, vendo programas que nem é bom a gente comentar, e não aproveitamos o tempo para ensinar os nossos filhos e apresentar a palavra de Deus e apresentar o seu Deus a ele. E que triste. No futuro, as consequências vêm, e você olha para trás e diz: onde eu errei? E nós sabemos aonde nós erramos. E nós vemos aqui que Timóteo, como cristão, ele teve um momento ele demonstrou o seu amor ali, na prática, quando ele se submeteu à circuncisão em favor dos gentios. Olha aí o versículo 3 de Atos 16, que é o nosso texto base. Diz assim: olha, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nós vemos que interessante que Timóteo, ele não questionou Paulo a respeito se ele deveria circuncidar ou não, porque Timóteo era um servo obediente e ele estava disposto a se entregar à obra de Deus e ser um instrumento. O seu testemunho teria um valor para aquelas pessoas que vissem pela sua raça, sendo circuncidado. E nós vemos em outros momentos Paulo falando com Tito que não era necessário circuncidar, porque não era tão importante naquele momento. Mas Paulo aqui, ele orienta Timóteo a circuncidar, e nós não vemos em momento algum Timóteo questionando. Entender esse valor de nós entregarmos os nossos filhos a Deus. Não adianta nós desejarmos isso quando os nossos filhos tomarem uma decisão própria a respeito das suas vidas. Por isso que nós devemos nos ater ao que a palavra de Deus nos ensina, de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E aqui nós vemos que
essa etapa da conversão de Timóteo, que ele teve contato com a palavra de Deus, que ele foi impactado ali pela provável presença ali quando Paulo curou aquele coxo em Listra, e também quando Timóteo ele se submete à circuncisão em prol do Evangelho, e que o seu testemunho fosse eficaz aonde ele iria com Paulo. Por último, irmãos, a quarta etapa que eu gostaria que você desse comigo são as consequências. As consequências na vida de Timóteo. Como eu disse, se você já leu a carta que Paulo enviou a Timóteo, a primeira e a segunda carta, você sabe como Timóteo foi um grande instrumento de Deus. Ele foi usado por Deus porque ele se dispôs a obedecer o que Paulo o havia dito e o que a palavra de Deus nos ensina. Nós sabemos que ele desenvolveu um bom testemunho, conhecido na sua e em outras cidades. Olha o versículo 2 de Atos 16, diz: olha, e dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Irmãos, como é importante nós nos atermos ao que as pessoas pensam a respeito de nós como crentes. Às vezes nós não ficamos preocupados com o que a pessoa pensa a respeito de mim ou de você, porque você pensa assim: eu não me importo com o que as pessoas pensam a respeito de mim. Deveria. Nós, como cristãos, nós deveríamos ser vistos pelas pessoas como cristãos exemplares. Entenda bem, eu não estou dizendo que você deve ser perfeito. Nós temos defeitos, mas a Bíblia fala que nós temos que nos esforçar para não ser nenhum escândalo na obra do Senhor. E nós sabemos que Timóteo tinha esse bom testemunho, não só na sua cidade, mas também em outra cidade. E é importante a gente entender isso. Essa etapa da vida de Timóteo, as consequências, ele tinha ali a primeira etapa das circunstâncias do ambiente onde Timóteo foi criado, e nós vemos as características que Timóteo tinha. Tímido, tinha algumas dificuldades, mas Paulo o estava orientando. Nós vemos também a etapa da sua conversão, conhecimento das Escrituras. Se você notar, ele vai desenvolvendo o conhecimento das Escrituras, e Timóteo vai se tornando um instrumento nas mãos de Deus. Como é importante, irmãos, nós nos preocuparmos com isso. E nós sabemos que Deus, Ele usará em ministérios eficazes os filhos entregues aos seus cuidados. Gostaria que você pensasse sobre isso. Você já consagrou o seu filho ao Senhor? Você em algum momento já parou para pensar o que o meu filho vai ser no futuro? Às vezes você está preocupado até que o seu filho seja a profissão que você deseja para ele. Há alguns tempos eu tive um diálogo com minhas filhas, e elas estão nessa fase de estudar para Enem, de estudar para IF. Aí eu tenho um diálogo assim bem tranquilo com elas, e eu perguntei a elas: o que vocês desejam? Quais são os seus planos a respeito da profissão que vocês querem exercer? Aí, em algum tempo, a Esther falou que queria ser advogada, juíza. A Kenny disse que queria ser delegada. Aí, depois de um tempo, a Esther já mudou, falou que queria estudar medicina. Aí eu tive a oportunidade, em algum tempo, de falar com ela assim: Esther, Kenny, busque orientação em Deus. Peça a Deus que te dê orientação
de algo que você terá prazer em fazer, em exercer a profissão. Mas lembre, Deus pode te chamar para ser uma missionária. E o que você responderá? Graças a Deus eu tenho colhido muitos frutos a respeito delas, porque cada dia eu sou surpreendido de maneira prazerosa pelo fato de que a semente foi lançada. E às vezes elas falam: pai, eu estou orando e estou buscando orientação do Senhor. Irmãos, quando a gente olha para as consequências na vida de Timóteo, Timóteo se tornou um companheiro de Paulo. Para que as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, a partir do momento que Timóteo já foi circuncidado, Timóteo agora passa a ser um companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária. Como é interessante nós vemos, abra aí, passe algumas páginas da sua Bíblia, olha o versículo 5 de Atos 18. Diz assim: olha, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Olha que interessante, Timóteo agora faz parte ali da equipe de Paulo. Ele acompanha Paulo junto com Silas. Eu gostaria que você visse aí 1 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler, mas dê uma conferida aí. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Eu estou achando aqui. Olha o que diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha que interessante, o Timóteo agora passa a acompanhar Paulo, e agora é o momento que Paulo envia Timóteo, um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, como é importante nós entregarmos os nossos filhos a Deus, para que Deus use eles como instrumentos na mão dele. E Timóteo, nós podemos ver que Timóteo se torna esse útil instrumento nas mãos de Deus. E nós vemos também que Timóteo, ele recebeu dons para desenvolver o seu ministério de evangelista. 2 Timóteo 1,6, você pode conferir aí na sua Bíblia. 2 Timóteo 4, 5. Diante disso, irmãos, eu gostaria de que você pensasse: você tem entregado os seus filhos a Deus? Você tem procurado preparar os seus filhos para a vontade de Deus? Falo sempre com a Raquel em casa: Raquel, os filhos não são nossos, eles são de Deus. Nós apenas os preparamos, cuidamos para que Deus faça a vontade dele na vida dos nossos filhos. Reflita sobre isso, meu irmão. Para nós concluirmos, você tem investido na vida do seu filho a respeito de prepará-lo para o que Deus quer fazer dele? Nós temos essa disposição de entregar os nossos filhos para o ministério cristão? Aí às vezes pode vir no seu coração: missões? Pode ser missões. Deus usa aquele que se dispõe aonde Ele quiser. Pense nisso, meu irmão.
Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Você tem a oportunidade de estar aí perto do seu filho agora. Abençoe o seu filho. Olhe para o seu filho. Ensine a palavra ao seu filho. E essa é a oportunidade que Deus nos dá nesse momento que estamos passando. O ambiente do seu lar é um ambiente onde o seu filho está sendo semeado ao seu coração a palavra de Deus. Eu creio que esse é um momento especial que Deus nos dá. Timóteo teve todas essas 4 etapas da sua vida e se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. Que nós venhamos a rogar a Deus que levante mais Timóteos, levante mais Joãos, levante mais Marcos, Davidsons, Ronaldo, Lindos, homens que se dispõem a cumprir, a se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Pense nisso com respeito do seu filho. Eu falo para a Raquel que não há mais precioso para um pai de ver o seu filho se prostrando diante do Senhor e reconhecendo como o Senhor da sua vida. Quando o pastor Ronaldo fez a profissão de fé das minhas filhas, Kemel e Esther, eu falei para a Raquel assim: olha, isso é algo mais precioso que Deus me concedeu nessa vida, porque é ver os meus filhos adorando ao mesmo Deus que eu sirvo. Te convido a orar comigo neste momento. Consagre o seu filho. Deus te dá essa oportunidade hoje. Assim como Timóteo foi um instrumento dele e Deus o usou, consagre o seu filho. Eu estarei orando neste momento. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Deus, pela vida de Timóteo, um grande exemplo, um grande homem aqui na tua palavra, onde passou por várias etapas e se tornou um grande instrumento do Senhor. Pai, eu rogo por cada um dos filhos dos nossos irmãos que estão em casa e que tem a oportunidade que Timóteo teve. Alguns não têm pais crentes, mas têm avós, têm tios e tem aqueles irmãos mais próximos da igreja. Pai, eu rogo ao Senhor que esteja agindo nos lares nesse momento, no coração das famílias da nossa igreja. Pai, que os nossos filhos, nós possamos compreender que os nossos filhos são do Senhor e que nós venhamos a prepará-los para aquilo que o Senhor quer fazer por meio deles. Ó Deus, tem misericórdia de nós se nós temos negligenciado às vezes tanto tempo, ao invés de aproveitar para ensinar os nossos filhos a tua palavra, os louvores que exaltam o seu nome. No nome de Jesus, Senhor, que eu te entrego a minha vida e a tua palavra neste momento. Amém. Vou passar a palavra para o pastor Ronaldo, que vai empregar a bênção. E agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que as mais doces consolações do Espírito Santo habite sobre vós, sobre as vossas famílias e sobre os vossos filhos, para que sejam instrumentos de Deus para a glória de Jesus. Amém.